Então, pessoal, continuação, né? Agora estamos no vídeo parte 2, né? Fisiologia do sangue. Então, estamos falando da gênese do sangue, né? Da gênese do sangue. Então, pessoal, lá na medula óssea, né? Começa a produção dessas células. E tudo a partir de uma célula. Olha o tamanho dessa célula aqui, ó. Vou focar bem aqui para vocês. Célula percursora hematopoética pluripotencial. Essa célula aí é como se fosse o Godfather, poderoso chefão, né? Que ele vai, a partir dela vai ser produzida todas as outras células. Elas vão se diferenciando, ó. Então tá ali, ó. Célula percursora hematopoética, tá? Pluripotencial. Ela vai formar unidade formadora de colônias. E aquela letra S que vocês estão vendo, toda vez vocês vão ver ali, ó. SFUB, né? SFUE. Então sempre estamos se falando ali de unidade formadora. No caso do S, que vem de spleen, né, que é do baço, né, esplênica. Então, unidade formadora de colônias esplênicas, são formadas lá no baço, né? E aí temos ali depois a M, a GM, que seria o granulocitos monocitos, tá? E o M sozinho, os megacariocitos. Depois também elas vão formar células percursoras linfóides, né? Que vai se diferenciar depois nas células linfóides, linfócitos T e linfócitos B. E tudo isso, pessoal, todo esse crescimento dessas células, ele tem essa proteína aí que controla esse crescimento. Uma delas, né? Uma delas é uma proteína importante, por isso que nós já colocamos aqui, que é a interleucina 3, tá? Então aqui nós temos a gênese de los eritrócitos, a gênese dos eritrocitos, tá ok, pessoal? E essa produção sanguínea, né? Esse local de produção, conforme o crescimento do ser humano, ela diferencia, ela modifica. Então, nas primeiras semanas de gestação, essa produção ela ocorre no saco vitelino, né? E já no segundo trimestre, ela acontece no fígado e algumas produção também no baço, tá? Mas em sua maior parte no fígado. E o último mês de gestação, a medula óssea dos ossos largos, tá? No último mês de gestação. E a partir dos 20 anos de idade, quando a pessoa já chega na fase adulta, né? A medula óssea dos ossos membranosos, que seriam o externo, os coaxais e também as costilhas, as costelas, né? Temos de tempo, né? Falamos da produção, né? Onde que nos locais de produção que ocorre, né? Desde as primeiras semanas do feto, né? Até a fase adulta. E agora vamos falar especificamente do eritrócito. A vida média do eritrócito são de 120 dias, tá? E para ocorrer essa formação de eritrócitos, existe algo chamado eritropoiesis, né? E essa eritropoiesis, o que acontece? Quando esses eritrócitos, eles passam a ser eritrócitos maduros, né? Que daí eles vão viver os 120 dias, eles perdem o seu núcleo, eles ficam células anucleadas, tá? E essas células, elas, para uma formação, elas dependem muito da vitamina B12 e do ácido fólico. Por isso que é muito importante o controle, né, dessa vitamina e do ácido fólico também em mulheres gestantes na formação desse novo ser. E a regulação e a produção, ela é controlada, né, devido a algumas variações, né? Uma variação o principal fator que faz essa regulação
E a produção seria a oxigenação tecidual, né? E também a redução de oxigênio. Com a redução de oxigênio, aumenta-se a produção de eritrócitos, né? Uma hemorragia também, ela vai causar uma anemia, né? E aí também vai ser aumentada essa produção de eritrócitos. Altas atitudes aonde tem uma baixa concentração de oxigênio. Então, né, pessoal, para ocorrer, né, essa regulação, essa produção, nós temos esse hormônio aqui, ó, que é a eritropoietina, que 90% desse hormônio é produzido nos rins e 10% no fígado, tá? E o que acontece? Com a redução de oxigênio, os rins, ele aumenta a produção desse hormônio, tá? Ele produz mais eritropoietina para aumentar a produção de eritrócitos, para que os tecidos eles ficam então todos oxigenados, né? Para que não ocorra nenhum dano. E o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Para que isso funcione, precisa-se também de uma absorção, né, da vitamina B12. Mas para ocorrer essa absorção da vitamina B12, precisa de um fator intrínseco, né, que ocorre no estômago, tá? E muitas das vezes uma gastrite, ela pode diminuir esse fator intrínseco, porque para a vitamina ser absorvida, ela precisa estar ligada com esse fator intrínseco. Elas precisam estar unidas, né? E no caso dessa deficiência, vamos dizer, dessa anormalidade, vai gerar o que nós conhecemos como anemia perniciosa, né? Que é a anemia megaloblástica, que é o mesmo nome de anemia perniciosa, tá? Então, ficamos aí com esse detalhe desse hormônio eritropoietina, né, pessoal? E agora falando aí das células mais abundantes do sangue, né, que são esses eritrócitos aí. Então vamos ver algumas características deles, né? A primeira delas, elas são entre 4,5 a 5 milhões por milímetros cúbico, tá? São discos bicôncavos, que ele tem uma medida de 7 a 8 micros de diâmetro. São sem núcleos e são extraordinariamente flexíveis, né? E nessa formação aí dessas células se chama hematócritos, tá? Que elas vão ter um volume de porcentagem de sangue de 40 a 45%. E um número muito importante aí, ó, nos exames de sangue, né, que a gente tem que ver, é o seguinte: nos homens, o número normal, ele é aproximadamente, tem uma variação aí de 300 mil, né, mas seria 5 milhões e 200 mil, né? E mulheres também, de 4 milhões e 700 mil. É claro que sempre esses números têm um pouco de variação, devido às vezes aí de uma pessoa para outra, mas é mais ou menos esse é o parâmetro, né? 5 milhões e 200 mil e 4 milhões e 700 mil. Né? E dentro do eritrócito nós temos essa hemoglobina, né? Então nós vamos ver algumas características dessa hemoglobina. Elas contêm no citoplasma do eritrócito, né? A principal função da hemoglobina é transportar oxigênio aos tecidos e também retirar o gás, o CO2 dos tecidos, né? Elas são formadas por 4 cadeias. E aqui vamos falar alguns números muito importantes, ó. Que a cada 15 gramas a cada 100 ml de sangue contém 15 gramas de hemoglobina no homem. Na mulher, a cada 100 ml de sangue contém 14 gramas de hemoglobina. E uns números muito importantes são esses aqui, ó. 1 grama de hemoglobina, ela consegue transportar
1,34 ml de oxigênio, tá? No caso, a cada 100 ml de sangue no homem, né, se transporta 20 ml de oxigênio através da hemoglobina, né? E na mulher seria 19 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. Então é muito importante a gente focar nesses números aqui, que geralmente isso aqui é questão de prova, tá?